Olá, leitor do Treino Mestre, tudo bem? Aqui é o Sandro e hoje a gente vai falar sobre treino de musculação para iniciantes. As principais variáveis, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, os cuidados a serem tomados. Mas antes da gente falar sobre isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo e vamos adiante. O treino para iniciantes envolve inúmeras variáveis e a gente tem que entender que esse é um público muito específico, que apesar das pessoas acharem que é simples, porque há um desenvolvimento muscular, um desenvolvimento metabólico muito rápido no início, é importante a gente tomar alguns cuidados. Primeiramente, a gente tem que definir que o iniciante é qualquer pessoa que não esteja há menos de 6 meses executando um programa de treinamento adequado. Isso é uma diretriz da Organização Mundial da Saúde para definir o que é e o que não é uma pessoa sedentária. Sendo iniciante, você ainda está no processo de sair do sedentarismo. Então, se você treina menos de 6 meses de forma ininterrupta e principalmente de uma forma não organizada, você ainda é um iniciante. Então, esse vídeo é muito importante para você. O iniciante tem algumas características muito particulares, muito específicas. Por exemplo, o desenvolvimento de força, principalmente nos 3 primeiros meses, é muito grande. Questão de 2 semanas, 3, você praticamente consegue dobrar a carga que você utiliza no exercício. Então, a gente tem uma progressão de carga muito rápida, geralmente, tá? Mas, porém, o iniciante tem um problema muito grande, que é a questão de coordenação motora. No geral, o iniciante tem dificuldades de executar exercícios mais complexos, ou conforme ele vai sentindo a fadiga durante o exercício, ele vai perdendo qualidade na execução do movimento. Por isso, um iniciante precisa de volume de treino. Pensa da seguinte forma: quando você vai aprender uma habilidade nova, vamos supor que você vai aprender a dirigir, o que você precisa para que essa habilidade seja automatizada? Você precisa de muita repetição. Você precisa fazer isso várias vezes. Dessa forma, a parte motora do seu cérebro vai fazer com que as atividades sejam automatizadas. Na musculação não é muito diferente. Quando você inicia um processo de treinamento, você não pode utilizar uma carga muito elevada, tá? Porque você precisa primeiro aprender aquele movimento e principalmente você precisa de muita repetição, muito volume. Por isso é muito comum que, em questão de organização de treino, no iniciante, a gente utilize métodos onde durante a semana ele tenha mais de um estímulo por grupo muscular, porque isso vai estimular a questão da coordenação motora dele. Para completar essa linha de raciocínio, o iniciante geralmente tem uma percepção de esforço diferente. Ele não consegue ir até a fadiga real. Como ele não tem coordenação motora suficiente, como ele ainda está se adaptando àquele treino, geralmente ele fica cansado, ele sente fadigado antes de que isso seja realmente fisiológico. Geralmente é mais psicológico. Então, quanto mais a gente repetir esse treino, mais ele vai se adaptando. Então, o primeiro ponto, você tem que utilizar mais volume de treino, mais repetições, muitas vezes mais séries, tá? Muitas vezes repetir aquele grupamento muscular mais de uma vez na semana. Tanto é que, por exemplo, uma pessoa iniciante muitas vezes vai fazer um treino AB durante a semana, repetindo ele várias vezes. Ou em alguns casos até um full body, tá? Que é um treino só para o corpo todo. Então, para iniciantes isso é tranquilamente uma das melhores formas da gente atuar. Aí a gente entra em outras questões, como escolhas de exercícios e tudo mais. Há alguns profissionais que optam por utilizar exercícios guiados em máquinas ou em polias e outros que prefiram os exercícios com pesos livres. Os exercícios com pesos livres requerem mais estabilização. Então, o iniciante tende a ter mais dificuldade do que fazer em exercícios guiados. Porém, eu como profissional, baseado na minha prática, gosto de mesclar ambos. Por quê? A gente vai melhorando a estabilização. Melhorando a estabilização, a gente melhora a coordenação motora. Melhorando a coordenação motora, a gente melhora a força. A força é um ato motor. E a gente melhorando isso tudo, o iniciante tem um desenvolvimento muito melhor. Quanto à questão de alimentação, adequação ao programa de treinamento, a gente tem um grande desafio no iniciante, que é a aderência ao programa. Grande parte das desistências acontecem antes dos 6 meses. Então, o que o iniciante precisa ter em mente? Que ele não vai conseguir, em 2 ou 3 meses, o corpo dos sonhos dele, que isso é um processo contínuo. Então, o iniciante precisa começar a adequar a sua alimentação, começar a treinar com eficiência, e aí ele vai progredindo em relação a isso. Muito iniciante é muito fissurado, por exemplo, em tomar suplemento. Isso não é necessário nos primeiros 6 meses de treinamento. O teu corpo ainda está se adaptando. Você precisa adequar a sua alimentação. Suplemento é algo que você pode pensar posteriormente. Então, recapitulando tudo que eu falei, um iniciante precisa de variabilidade motora, ou seja,
repetição de movimentos, variação de movimentos, utilizar carga livre, polia, exercícios guiados. Ele precisa de uma continuidade e ele precisa de um cuidado com a carga. Por exemplo, um iniciante com até 6 meses de treinamento não precisa utilizar métodos de treinamento, como drop set, falha concêntrica, triset, rest pause ou qualquer um desses. Ele pode treinar de forma normal, não necessariamente indo até a falha, controlando muito bem os intervalos de descanso e sempre variando, tá? Para o iniciante isso é muito importante. Então, se você é iniciante ou se você tem um amigo que é iniciante que vai começar, envie esse vídeo para ele. Continue acompanhando nossos conteúdos aqui no Treino Mestre, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e fique ligado, porque tem conteúdo novo toda semana. Um forte abraço e até a próxima!